Deixa eu abrir um pouco a questão já que você tocou no assunto da dívida, Renato. Queria que o Rui explicasse, até porque a gente tá aqui com o Renato, com a audiência e tal. O senhor militou já pelo Lula e foi o fundador do PT. Eu queria entender se o senhor concorda com uma das coisas que o Aldo Rebelo me disse, por exemplo. O Lula de hoje, em 2026, não é o mesmo Lula que o senhor conheceu. Não, Inclusive pelas posições que o PT anda tomando, as posições como taxa de juros, a autonomia do Banco Central, pagar juros para rentista e assim por diante. não, acho que é uma avaliação equivocada. O Lula sempre foi o que ele é hoje. Sempre foi? Então, por que o senhor sai do PT? Se é a mesma coisa. Nós não saímos do PT voluntariamente, nós fomos expulsos por divergência com a direção do PT, que era encabeçada pelo próprio Lula. Né? Nós já tínhamos divergência naquela época. Nós entramos no PT com uma posição política própria. Nós não entramos apoiando a posição do Lula. Nós tivemos muita briga com ele até no movimento sindical. Nós tivemos briga com ele no ABC. Nós atuávamos no ABC quando teve as greves de 78, 79 e 80. E nós tivemos muita briga. Mas pelo que o senhor está dizendo, então, vocês nunca concordaram, mas o Lula naquela época, ele era de direita ou de esquerda? Só para esclarecer. O Lula ele começou a trajetória dele como sendo de direita. Ele foi sindicalista, ele foi presidente do sindicato na época da ditadura. Aí ele começou a evoluir à esquerda, assumir posições de esquerda. Né? Ele chegou até um certo ponto a ser bem esquerdista, eu acho. Mas o projeto dele sempre foi o de se eleger e fazer as coisas que ele acha que tem que ser feitas por meio das instituições políticas existentes. Ele sempre pensou isso. Que a essência do pensamento dele é essa. Você tem que fazer acordo, você tem que se entender com o centrão aí, com a direita, tudo quanto é partido, lotear o ministério, que é uma metodologia que não só eu discordo, como eu acho que é um fracasso. Eu acho que é uma metodologia fracassada, porque, veja bem, a minha principal crítica ao PT não é a que a maioria das pessoas aponta. A minha principal crítica é o seguinte: nós tivemos aí 1/4 de século de PT. Quer dizer, já deu para ver o que o PT é capaz de fazer e o que ele não é capaz de fazer. Né? É muito tempo. De 2002 até hoje, nós tivemos o governo Bolsonaro e um meio governo do Temer. O que mudou no Brasil? Né? Vou dar um exemplo só que eu acho que esclarece bem a situação. Quando o Lula entrou, ele fez o programa do Bolsa Família. Um programa necessário que a gente apoiou na época. Apesar de que eu achava que era muito pouco dinheiro que eles estavam dando para o pessoal. Mas o programa em si era um bom programa. Bom, naquela época, 1/4 da população brasileira entrou no programa. O pessoal estava morrendo de fome depois do governo FHC. E hoje, 24 anos depois, nós temos o mesmo 50 milhões de pessoas no Bolsa Família. Esse último governo foi o único que diminuiu o número de beneficiários, não é isso? Lula já cortou aí nesses últimos 2 anos, mais de 1 milhão de beneficiários, não é isso? Cortou. Mas mesmo assim, basicamente é o mesmo número de pessoas do começo do programa. Quer dizer, a situação do país não avançou 1 milímetro, nada. Quer dizer, não vai mudar o Brasil assim. Com o aumento de beneficiários do INSS, não é isso? Ah, sim. Os beneficiários do INSS, de quando o Lula tomou posse em 2002, agora, meu irmão, exponencial, né? Então, eu por exemplo, eu não acusaria o Lula de não querer fazer alguma coisa pelo Brasil, não é isso. Eu acuso ele de que o método que ele tem, a política dele, que é a política do acordo, da negociação dentro das instituições, não leva a lugar nenhum. Leva ao poder, ele é o poder, não é isso? Aí
Exatamente. Tem muita gente que se beneficia individualmente. O JBS, o pessoal do JBS leva, não é isso? Tem, em geral, o pessoal se elege, tem um monte de gente que depende desse governo financeiramente. Então o senhor concorda que com a direita quando fala que o Bolsa Família é utilizado como compra de voto? Não. Como é um elemento de barganha. Do tipo, continua votando no PT, senão o benefício corta. Não, eu acho que isso acabou já. Acabou? Acabou, porque no governo Bolsonaro, o Bolsa Família foi a R$600. Foi o maior aumento do Bolsa Família. Eles chamam de Auxílio Brasil, não é isso? Auxílio Brasil, né? Auxílio Brasil com o Bolsonaro atingiu o máximo de beneficiários e o máximo de valor, né? Então, quer dizer, hoje em dia ninguém vai falar que se o Flávio Bolsonaro ganhar, ele vai acabar com o Bolsa Família, porque não... Se o pai dobrou. Ele pode até acabar, eu não sei, eu não estou na cabeça dele, mas não haveria motivo para achar que só o Lula defende o Bolsa Família. Inclusive, há pessoas que não são declaradamente de esquerda hoje em dia, que defendem abertamente UBI, né? Que é a Renda Mínima Universal. Inclusive, está no programa do pessoal do MBL, Renda Mínima Universal, que eles se dizem de direita, não é isso? Há pessoas de direita que defendem isso, inclusive para pessoas que se declarem, como é que chama? Politicamente incapazes, receber dinheiro, inclusive em decorrência da inteligência artificial. Muitas pessoas acreditam que a inteligência artificial vai acabar com uma parte dos empregos e tal, e que a renda mínima universal vai ser uma questão de sobrevivência e de dignidade humana, né? Só que isso é verdade. Um programa como esse tem que ser um programa temporário. O senhor... Mas assim, não, a renda mínima universal seria vitalício, né? Então, mas veja só. Se tiver robô que faz tudo melhor do que as pessoas. Tem que o escritório de advocacia que eu trabalhava tinha 28 funcionários, hoje em dia tem 0. Tem que ter emprego. Tem que ter emprego. A inteligência artificial não está tomando emprego de jornalista, de advogado, da zorra toda? Não. Veja, basta olhar para a China. Tá todo mundo empregado lá. Lá tem muito mais inteligência artificial lá do que aqui. E aí, eles passaram a lei, inclusive, recentemente, proibindo que o fundamento da demissão seja a substituição de pessoas por inteligência artificial. Você pode usar, mas não pode demitir o cara utilizando isso como fundamento. Negócio que eu queria... Uma medida que a gente poderia adotar aqui. O problema no Brasil é que falta emprego. Porque falta indústria. Porque falta economia. A economia brasileira ela tem andado para trás. Nos últimos 40 anos, o Brasil perdeu 1/3 da sua indústria. É uma tragédia nacional. A desindustrialização é um processo uniforme até nos países ricos. A questão é que no Brasil não só caiu a indústria, como caiu a riqueza em geral, né? A maioria das sociedades, a Europa e tudo mais, também perdeu a indústria, mas ganhou muito mais em turismo, serviços, não é isso? É uma tendência no mundo inteiro, né? Então, mas uma coisa são os países imperialistas, os países metropolitanos, porque eles dominam o mercado financeiro internacional. Isso daí permite... máfias como patentes, não é isso? Máfias como patentes. Eles monopolizam a economia. O Brasil não tem essa vantagem que é uma coisa criminosa, mas o Brasil não tem. Então, se o Brasil perde indústria, está andando para trás. Eles também estão andando para trás. Vamos falar que é verdade. A economia, por exemplo, da França, do Reino Unido, andou para trás. É que eles se sustentam com a economia financeira. Mas há muito emprego que foi destruído lá, há muito problema social. Eu morei na Inglaterra. A Inglaterra, eu morei na década de 1970. A Inglaterra dessa época era uma coisa totalmente diferente do que é hoje. Não tinha problema social. Não tem mais negócio de siderúrgica, não tem mineração. A mineração da década de 70 era uma coisa relevante lá, de carvão, da zorra toda, né? Fecharam tudo. O capital britânico não é aplicado na Inglaterra. Você vai na Índia, a maior parte do capital britânico está na Índia, está na África. Inclusive, o governo inglês, ele hoje em dia tem uma política oficial de substituição do seu próprio povo, né? Eles destruíram até instituições paraestatais de organização civil, acabou com maçonaria, com a zorra toda. Os caras acabaram com qualquer organização que não fosse o próprio Estado e agora estão metendo bronca, primeiro com as políticas antinatalistas e agora com colonização de funcionário mais barato, né? Se os caras chegaram num ponto de exploração, chegaram num ponto de extermínio da própria população, de substituição, né? Qual seriam suas primeiras ações como presidente da República? Eu acho que
uma das primeiras coisas seria o problema da dívida pública. Calote. Calote, enfrentar Calote geral. geral. E não só isso. Não, né? geral não, o senhor disse que até 300 mil, quanto é que o senhor Não, não, o pequeno investidor não. O FGC de 300 mil, então. Tem a garantia. Eu chutei aqui, né? Mas teria que ser analisado, não é isso? Tem que ser analisado. Agora, outros países não iam honrar obrigações com o país, nada disso. Não tem problema isso. Renegocia a zoa toda, né? Nós estamos aqui, o país está paralisado, a economia brasileira está paralisada por causa da dívida pública. Não é por causa dos altos impostos e regulações absurdas. Mas por que o imposto é alto? É para pagar a dívida pública. Na verdade, tem a lei de... Tem o tio Alaf, né? Se o governo reduzisse a complexidade e o tamanho da carga tributária, ele arrecadaria mais, né? A questão é que vários impostos não têm como objetivo arrecadar, mas aumentar o controle das pessoas como imposto de renda, né? Possivelmente. Agora, eu defendo também um outro tipo de política fiscal. Eu acho que o pobre não tem que pagar imposto. O trabalhador assalariado não tem que pagar imposto. Quem tem que pagar imposto é quem tem renda. Quem ganha mais do que o dinheiro para sobrevivência. Mas o senhor, isso, concorda com ele na questão da curva de Laffer? Eu não conheço essa A curva de tese. Laffer é justamente isso. Existe um ponto que, a partir dali, é impossível o governo arrecadar mais. Só que quando ele continua mantendo a taxa de impostos naquele nível ou crescente, ele não quer simplesmente arrecadar mais, ele quer que você não construa um patrimônio. Então, é uma forma de você manter a população empobrecendo, manter bens e serviços caros, por isso que o carro cada vez está mais caro, por isso que a casa fica sempre mais cara, porque isso dificulta você de ter. E aí você acaba sempre se endividando, independente do governo. Mas aí seria uma conspiração do governo contra o povo, no caso. Sim. Você não acha que a taxa de juros é uma conspiração do governo contra o povo? A taxa de juros é determinada pelos bancos, né? O Banco Central Independente é controlado pelos banqueiros. É uma conspiração, mas é uma conspiração dos bancos que querem ganhar mais dinheiro sem fazer nada, né? Não, eu acho que a situação dos impostos no Brasil é insustentável. E chega um ponto que é improdutivo isso também. Então, agora, todos os países que tributaram os mais ricos caíram fora, né? Isso a Holanda tentou recentemente e deu para trás. É isso, foi o que o senhor falou no início, nosso início da conversa. Ou o mundo inteiro faz ou não adianta, né? Não, antigamente, veja bem, é que nós estamos vivendo aqui uma crise muito grande, né? Mas antigamente, os países do norte da Europa, todos eles tinham impostos altíssimos. E ninguém saía do país. Nunca tiveram imposto mais alto. A Bélgica, vários países nunca tiveram imposto mais alto que tem hoje, né? A carga tributária dele já está no máximo, né? Bélgica nunca foi mais do que hoje, né? E vamos, deixa eu só explicar, porque assim, eles, mesmo que tenham países com uma carga tributária mais alta, ela não é uma carga tributária efetivamente mais alta como no Brasil. Não, e todos eles, quando chegaram nisso, pararam de crescer, né? A do Brasil deve ser uma das mais altas do mundo. E ela também, ela acaba caindo sobre a população mais pobre, né? Porque o imposto sobre o consumo é o povo pobre que paga. Não, sim, mas assim, por exemplo, mesmo que você tribute a renda, você vai tributar muitas vezes a renda que é improdutiva. Se for uma renda que é produtiva, se o cara ele tiver com o dinheiro dele, que é um patrimônio, e ele tem essa renda, mas é uma renda que ele pega esse dinheiro que ele recebe do aluguel, da empresa, o dividendo e tal, ele pega esse dinheiro e joga esse dinheiro na economia de novo, beleza. Se ele compra alguma coisa com esse dinheiro, sei lá, ele compra uma casa a mais, um carro pro filho, beleza. Se ele pega esse dinheiro e deixa esse dinheiro de forma improdutiva no banco lá, rendendo juros de rentista, isso daí é um capital improdutivo. Você tem que taxar o capital improdutivo. Mas o capital produtivo, você deixa à vontade pro cara ele pegar esse dinheiro e reinvestir no país, né, na economia. Mas se for assim, a maioria não vai pagar imposto. Mas a maioria não paga imposto. Não, tudo bem. A maioria dos empresários não pagaria imposto. Não paga, zero. O rico nunca paga imposto. O pobre não paga porque ele é pobre e o rico não paga porque ele é rico. Né? Quem paga imposto geralmente é a classe média. O pobre paga muito. Porque o pobre paga... Quando o cidadão compra um refrigerante lá no... Se ele tiver dinheiro para comprar um refrigerante, ele compra um refrigerante ali na vendinha.
Ele está pagando imposto. Mas o senhor compreende que 18% da população mora em áreas controladas por facções, não é isso? A maioria do consumo dessas pessoas não é tributado, né? Inclusive nem a energia elétrica delas é tributada. O que o pobre paga de consumo é muito menos do que ele consome de educação, de saúde, de energia roubada, de água roubada, de não sei o que lá, dos benefícios. Não adianta dizer que, por exemplo, servidor público paga imposto. O líquido do cara é negativo, não é isso? Servidor público paga imposto? Se o dinheiro dele vem do governo, não é isso? Mas ele paga imposto assim mesmo. Nominalmente, né? Se você for considerar no líquido, é negativo, né? Ó, tem mais um assunto polêmico, vamos lá. A gente tá agora com o hantavírus. E, inclusive, alguns falam sobre talvez uma nova pandemia, né? Não sei se o Renato quiser comentar sobre isso também, é interessante. Mas se o senhor fosse presidente e a gente passasse uma pandemia, ia ter lockdown, tranca tudo, a gente fica em Ele casa... já respondeu, ele disse que tem situações que justificam, Não, né? mas calma, a gente tá falando porque assim, primeiro o primeiro passo uma coisa é ele falar, não, tem que ter vacina, vou ir atrás, etc. Vai vacinar todo mundo, isso é uma coisa. Outra coisa é essa questão do lockdown, por exemplo. O que o senhor faria? Não, primeira coisa que tem que ser... Tem a vacina, logicamente, tem que ir atrás. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente teria que fazer é que a administração municipal, estadual e federal deveria ter um controle da situação, que na época da pandemia não havia. Eu li um livro, foi escrito no século XVII, do escritor inglês Daniel Defoe. Ele escreveu um livro que chama O Diário do Ano da Peste. Uma peste que arrasou a cidade de Londres. Sabe o que me surpreendeu no livro dele? Eu li justamente durante a pandemia. Conhece, Renato? Nunca ouvi falar. Defoe, que escreveu Não, o autor sim, o livro não. Não, é um livro factual, uma espécie de reportagem. O que me surpreendeu, sabe o que é? A administração de Londres, ela sabia exatamente quantas pessoas estavam doentes em cada bairro da cidade. Isso no século XVII, não no século XXI, que o pessoal tem computador. Mas o governo sabia a localização das pessoas pelo celular. Eles tinham pessoas que percorriam os bairros e sabiam exatamente quem estava doente e quem não estava doente. Mas aqui no Brasil também. Não, de jeito, nunca vi isso. As medidas inclusive, pessoas entraram com ação contra o Estado para não usar informação de celular. O governo sabia quem pesquisava sintoma. Não, mas... Sabia as compras de negócio de cada pessoa. Inclusive o FACA entrou com ação judicial contra isso. Se o governo de São Paulo, a prefeitura sabia. Se o governo sabia, ele nunca declarou que sabia. Ele nunca teve uma estrutura para controlar essa situação. É isso. Teve, inclusive, disputa judicial em São Paulo. A prefeitura pediu e foi autorizado localização e pesquisas, ou a toda com Big Tech. Tá, mas eles não fizeram nada com essa informação. Não sei se fizeram, né? Aí eu já não sei, eu não posso afirmar. Não, nada... Se fizeram, você pode dizer que fizeram merda, que eles ganharam dinheiro, que deve ter colocado os caras que apoiou para receber. Mas em relação à pandemia, acho que eles ganharam dinheiro com isso, não. Hein? Em relação à pandemia, não. Os amigos do rei devem ter mamado com isso aí. Com certeza. Com certeza, né? Agora, o lockdown, se for necessário, eu sou favorável. Agora, eu não sou favorável que eu vi em São Paulo na época da pandemia. Certo. Eu saía de casa, lockdown, etc. Daí passava um ônibus todo lotado de gente. Isso aí é uma farsa. Quer dizer, uma parte da população estava trancada em casa. A Rede Globo não parou um dia. Então, várias... E o comércio dos amigos do rei era essencial. O comércio de quem não era amigo do rei não era essencial, né? As grandes redes permaneciam abertas, o mercadinho da esquina, meu irmão. E o cara lá teve um processo que foi pedido o pessoal de telecompras, televendas, que eles trabalham todos na mesma sala. Você imagina, no meio de uma pandemia, 500 pessoas trabalhando numa sala. Pediram para interromper o serviço. A justiça não deu. Quer dizer, o negócio era o quê? Era a classe média, era o rico. O trabalhador ia trabalhar, pegava ônibus lotado, metrô lotado. Mas o senhor apoiaria um lockdown a ponto de, por exemplo, e se o cara tem um comércio? Fecha o comércio dele? Aí o governo tem que ter um plano de auxílio, né? Não pode simplesmente fechar o negócio. Ele tem que ter um plano de auxílio. Mas fecharia. Então,
Eu acho que numa situação extrema, sim. O que eu acho é que no Brasil, com a pandemia, eles usaram isso daí, assim, era o meio mais fácil de controlar a situação. Por isso também não mandaram o trabalhador ficar em lockdown. Porque o trabalhador, para ele, não tinha importância a classe média, a opinião da classe média. Então eles usaram como recurso fácil. Eu não sou favorável a fazer isso, prejudicar todo mundo e tal. Uhum. E a vacina obrigatória? Não, já na época eu era contra a vacina obrigatória. Eu acho que toma vacina quem quer tomar vacina. É isso aí, ó, tá vendo? O que você achou, Renato? Eu acho que ele não podia apoiar Lula, que ele apoia tudo que Lula diz o contrário. Um cara desse apoia Lula, velho. Também acho. Hein? Ele é contra o lockdown do jeito que foi feito, ele é contra a vacina obrigatória, ele é contra restrições a negócio, ele é contra crime sem vítima, não é isso? Ele é contra a JBS, ele é contra o Odebrecht, contra os esquemas da Lava Jato, ele é contra o STF impeachment, é o contrário de Lula, velho. A única coisa que ele elogia Lula de fato são as políticas sociais que ele admite que Bolsonaro fez mais gente com mais valor, não é isso? Não. Bolsonaro fez no caso do Bolsa Família, né? E qual, Não, mas o Bolsa nas Família outras virou também. Auxílio Brasil, que dobrou o número de beneficiários do Auxílio Brasil. Não, Gente mas presidiária, a o porra toda. Lula, embora eu não ache que as políticas sociais do PT elas resolvam o problema, o Lula tem muito mais política social do que o Bolsonaro. Mas o benefício do Bolsa Brasil, o senhor admite que foi o máximo de beneficiários de valor, não é isso? Sim. Durante a pandemia, bombou. Inclusive, Não foi se a só, mãe não foi só mas- o Bolsonaro, né? O Congresso aprovou essa medida também. Não, isso depois foi aprovado, mas primeiro foi medida provisória. Inclusive, na medida provisória de Bolsonaro, que ele mandou para o Congresso, a mulher que botasse o marido para fora de casa recebia 50% mais, ainda destruindo a família e demonstrando que é o Estado virando um provedor e protetor que destrói a fecundidade e destrói a humanidade, né? Bom, eu não vou defender o Lula aqui. Não, você fez isso pro Bolsonaro, não é isso ou não? Também não vou defender o Bolsonaro. O quê? Eu acho que a solução é acabar com a miséria nacional. A violência aí miséria? não vai resolver. Miséria. O senhor concorda que o homem mais pobre hoje do Brasil, o mendigo do Brasil, é mais rico do que o imperador de 200 anos atrás? Não. O imperador de 200 anos atrás não tinha antibiótico nem corticoide. Ele não tinha nada disso. Ele não tinha frutas em 80% do ano, não é isso? Mas isso Ele não tinha significa que a acesso aos pessoa não é alimentos que o mendigo miserável? tem. Isso significa que a pessoa que dorme na rua não é miserável? O senhor preferia ter uma barra de ouro há 200 anos com sífilis ou ter um antibiótico hoje? O mendigo é muito mais rico do que o rei de 200 anos atrás. Não, mas Nunca houve mais riqueza na história da humanidade em nenhum século fora não, o a século XX. comparação é descabida. Como não? A É melhor o antibiótico ou a barra de ouro? a miséria é uma coisa relativa à sociedade que você vive. Não é Sim, absoluto. mas em termos absolutos, sim, a percepção psicológica, sim. Mas em termos absolutos, o mendigo hoje é mais rico que um rei medieval, não é isso? Mas ele é pobre, ele é um miserável. Na sociedade nossa, ele é um miserável. É isso. No Brasil hoje, o senhor concorda que a fome, ela já foi superada? Não. Aonde que tem fome no Brasil? De ver a costela. Tem fome no Aonde? Em Brasil. que lugar? Uma boa parte do país, no Nordeste, tem fome. Está disfarçado Rapaz, eu na servi 18 estatística. anos. Eu servi 18 anos nos lugares mais pobres do Nordeste. Eu nunca vi costela de fora. O senhor viu costela de fora onde no Brasil? Eu Bom, nunca vi, velho. aí que tá. Não tem, pode não ter a fome extrema, Sim. mas fome tem. Fome Pessoal, dizendo que o cara não fazer 3 refeições ao dia. subnutrido e tal. Isso aí tem de Mas monte. o senhor concorda que na Venezuela e Cuba ainda tem fome? Mais do que o Brasil ou não? Em Cuba, acho que não. Na Venezuela, eles tiveram, mas Venezuela também está sob bloqueio econômico. Não dá para julgar um país que está sob bloqueio econômico. Entendi. Não, mas o bloqueio só impede ele de fazer comércio com quem faça comércio com os Estados Unidos. Os outros países estão em bloqueio, Coreia do Norte, Rússia, Irã, pode fazer comércio de boa com eles, não é isso? Você tentou alguma vez ir para Venezuela? Rapaz, eu nunca fui, que eu não tenho interesse. Agora, eu conheço um monte de gente que foi. Inclusive pra namorar baratinho, viu? Sei lá, meu irmão, a galera namorava por não, de Só 5 que- dólares, 10 dólares. Só que veja veja só, não tem nenhuma linha aérea brasileira Hum, que vai para Venezuela. não tem. Mas isso acabou. Não tem mais turismo, não tem mais nada, né? Não tem linha aérea brasileira que vai para Venezuela por causa do Mas pra quê? bloqueio O cara vai econômico. de avião pra Roraima e vai de carro, não é isso? Não, Chegou lá em Roraima e vai de carro? É longe. Até chegar em Inclusive, tem Caracas muita é gente longe. que É faz longe passeio. pra Como é o nome burro. daquela região turística que tem lá?
onde tem a Tríplice Fronteira, diz que é maravilhoso, tem vários hotéis, a zorra toda, que os caras fazem escalada, tem uma porrada de gente que vai na fronteira ali, onde tem a Tríplice Fronteira. O bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos afeta uma quantidade gigantesca de países do mundo, inclusive o Brasil. Inclusive o Brasil. Não, o que o Brasil tem desvantagens comerciais em relação aos Estados Unidos, isso é uma coisa incontroversa. A questão é que, no passado, na época das potências coloniais, a potência colonial mantinha o seu domínio colonial através da violência. Os Estados Unidos, quando acabou a União Soviética, passou a ser a polícia do mundo, né? Só passou a ter uma metrópole que controlava os mares do mundo, não é isso? Exatamente, pela violência. E isso não é de graça, né? Ou não? Não é de graça. 12 strike groups com milhares de bombas atômicas, cada strike group desse com 30, 40, 50 mil pessoas muito bem pagas dentro, não é isso? Custa dinheiro, não é isso? Custa. E a gente que paga. Pois é, do mesmo jeito que o governo americano está exportando o custo do exército deles, é a mesma coisa que você vê o PCC faz com a vizinhança deles lá. Tudo bem. Você concorda comigo? Um monte de cara armado e disse agora você vai pagar aqui, Veja só, eu não sou favorável a que o Morro do Rio de Janeiro seja controlado pelo PCC. Não sou favorável. Eu só não acredito em dar poderes a um governo que vai usar isso daí não para acabar com o PCC. Vai usar isso aí contra a população. Em regra, eu concordo com o senhor. Então, inclusive, a pena de morte hoje, se você desse poder para esse judiciário que tá aí matar pessoas, a maioria das pessoas que iam ser mortas iam ser inocentes. Como a mulher do batom ia morrer. E todo mundo pobre. Como é que chama os falsos acusadores? O dentista, como é o nome do dentista? Passou 7 meses como estuprador na cadeia, não é isso? Esse cara provavelmente ia morrer, ser castrado, não é isso? Não sou favorável a dar nenhum poder extraordinário ao governo. Eu sou favorável que o Estado ele seja fraco diante da população, não forte. E como é que isso ia acontecer? Só através da revolução, não é isso? Tem que haver um crescimento da consciência da população, da organização. O problema das armas é importante, porque você está desarmado. Você não vale nada. Você é um cidadão de segunda categoria. Mas dentro da legalidade, o que o Bukele fez lá, por exemplo, de afastar todo o Supremo que tivesse comprovada relação com as facções, o senhor acha que foi uma coisa meritória ou que foi uma experiência negativa? Não, porque aquilo lá, isso aí também, o Bukele tá cheio de denúncias de corrupção, tudo. Sim, mas com 90% de aprovação. O povo tá aprovando o cara como nenhum outro governo no mundo, não é isso? Isso daí também isso aí também é... a hora que eu ouço que tem uma pessoa que tem 90% de aprovação, eu torço o nariz. É só ele e Kim Jong-un. São os únicos, não é isso? Então não existe. Mas a aprovação dele é seguramente acima de 70%, né? Tipo assim, a maioria das pessoas que foram em El Salvador, os caras fazem vídeo, você não encontra ninguém na rua, bicho. Ninguém. Agora, tipo, a atividade econômica do país floresceu, o número de escolas funcionando quase dobrou, não é isso? O senhor acha que a experiência lá foi negativa por causa da violação de direitos humanos? Por causa do tratamento com o povo e, na minha opinião, as intenções do governo Bukele não são maravilhosas. Não, mas a intenção de qualquer homem no mundo é maximizar sua satisfação, de todos os animais. O Bukele tá maximizando o poder dele. Se ele quisesse acabar com o crime, ele matava os caras e não deixava na cadeia. Na cadeia, ele tá fazendo o país de refém. No dia que o regime dele caiu, os vagabundos voltam, não é isso? Precisa ver se todo mundo que tá na cadeia. Precisa ver se todo mundo que tá na cadeia merece estar na cadeia também. Mas lá em El Salvador não, o negócio não vai ser cadeia nenhuma no mundo, né? Era pior que o Faroeste, né? É o país mais violento. O negócio do Bukele, veja bem, a gente deve ser crítico das coisas. O Bukele não tinha PCC não, em El Salvador. As gangues lá não tinham o poder que tem as facções no Brasil por causa do tráfico de drogas. Era coisa de muito menor voo. Então foi possível para ele acabar com essas gangues. Se é que ele acabou mesmo. Mas para começar, ele limpou o judiciário, inclusive afastando o Supremo inteiro, né? Mas limpou o judiciário também é relativo. Quem que ele colocou no lugar, tudo. Eu não sei, eu não acredito nas boas intenções de um governo como esse. Eu não acredito nas boas intenções de governo muito mais democrático e muito mais humanitário do que esse. A redução de mais de 90% dos crimes, o senhor concorda que é verdadeira? Que ele diminuiu o crime? Eu acho que sim, mas eu acho que é um fenômeno que é temporário.
Não acho que ele resolveu o problema do crime. E a chegada do homem à lua nos Estados Unidos, o senhor acha que foi real ou foi uma peça de propaganda? Essa daí é uma pergunta importante. Eu acho que convenci, eu tô igual o senhor possivelmente da foi facada. real. Eu não tenho Você acha que os prova. Estados Unidos botou o homem lá e ainda Minha filmou? perspectiva é igual o senhor da facada. Eu Eu não sei acho nem que, que eu sim, acho nem que que é não. possível. Mano, se o... Eu tenho como norma, veja bem, eu tenho como norma É. desconfiar de tudo que não seja Provado. por A mais B e por B mais C. Então, O que, né, que você acha, Renato? Você acha que o homem pisou lá? Não sei, eu tô igual a ele com a facada. Pode ser que sim, pode ser que não. o caso da facada também, não dá para tirar uma conclusão. Calma aí, né? Não, O Bolsonaro tá até hoje aí. A mulher dele lá, a Michelle, dizendo que tem que fazer isso, fazer aquilo por ele, que não sei o mas que ele lá. pode ter outros problemas de saúde também. Não, mas é tudo vem da facada. Pascarelli enviou R$ 25. Rui, fale um pouco sobre sua ideia do fim das policiais e instituição de milícias populares. A nossa posição é que a polícia tem que ser controlada pelo povo. Não tem que ser uma entidade separada do povo. A polícia brasileira, ela é uma coisa que é agressiva com relação à população. Então nós somos favoráveis a uma reestruturação total. Beleza. Próximo. Brava enviou R$ 25. Rui, você acha da vertente de esquerda do Brizola, antigo PDT, Jango? A impressão que fica é que eles poderiam realmente ir contra o status quo do Brasil, diferente do PT. O que acham de uma terra Brás? Olha, o PDT, o brizolismo, o janguismo, isso aí fracassou, né? Eles capitularam aí diante do golpe de Estado, entregaram o país de mão beijada, não resistiram. Isso daí enterrou o nacionalismo varguista. Eu acho que é um mito que o Brizola estaria à esquerda do PT. Se o Brizola estivesse no governo, ia fazer basicamente as mesmas coisas que o PT faz. Mas todo mundo que tava lá na época do Brizola acha que não. Mas é um mito que foi criado, né? Não há nada que prove isso. O Garotinho falou que não, por exemplo. Falou que o Brizola pensava diferente, agia diferente, e que ele foi, na verdade, sepultado por ganância do PT. Não, por quê? Qual que seria a participação do PT na... Porque o PT, nessa daí de Lula, de não sei o quê, de projeto de poder, de hegemonia na esquerda, fez com que cada vez mais se esvaziasse a pauta dele. Tudo bem, o PT é um dos fatores pelos quais o brizolismo acabou praticamente. Mas não que eles tenham feito nada politicamente ilegítimo para conseguir isso. Eu, por exemplo, na primeira eleição, em 89, eu participei da eleição. O movimento do Lula era muito superior ao do Brizola. O Brizola já era um político ultrapassado naquela época. Entendi. Mais. O Presidentão caiu? Tá aí. Estou ouvindo alto e claro. Roger Michael Loud and Diego clear, Belofa sir. enviou R$ Tá me 20. ouvindo? Está muito Sim. divertida a live, mas depois de 2 Rapaz, horas ainda não virou deu para realmente- entender. Afinal, virou o Rui realmente é de o esquerda, interrogatório da vida, direita, não foi? centro Deu ou quantas alguma horas nova aí? direção. Muito bom. O pessoal tem dúvida porque a esquerda brasileira, hoje em dia, é uma coisa muito esquisita. Houve uma transformação grande da É esquerda. culpa da Erika Hilton. É, Não só dela, né? Mas não tem a ver. das várias Éricas Hiltons que tem na esquerda. É uma esquerda que, inclusive, é dominada pelas ONGs. Precisa levar em consideração isso. O senhor, no seu presidência, botava essas ONG para fora do Brasil ou não? Isso precisava de uma medida É dura disso contra que, isso. o Brasil gosta. A nossa posição é uma posição que a esquerda... Não que a gente sempre teve divergência, mas a esquerda era muito mais parecida com o PCO do que hoje, antigamente. A única coisa é que nós não mudamos de posição. Eles mudaram de posição.
O senhor está falando em relação à política gaysista, transexualista, esse progressismo, essas coisas, racialismo, não é isso? Tratar as pessoas de maneira de buscar o lucro em proletariado, né? Passar a representar marginalizados e de trabalhador, não é isso? É uma espécie de nova esquerda, isso daí. Se é que a gente pode chamar de esquerda também, né? Porque eu acho que os grandes capitalistas do mundo 2030, todos bancam esse tipo de coisa. Jorge Soros, a zorra toda, banca esses caras pesadamente, essas pautas todas são empurradas. Isso é guerra cultural. Os grandes capitalistas do mundo bancam esses caras sem pena, meu irmão. É todo tipo de maluquice que reduz a fecundidade, destrua a família. Quanto mais fraco as famílias, mais forte os governos, não é isso? o pessoal banca essa esquerda, o que é absurdo, né? Como é que você vai ser uma esquerda? Uma esquerda bancada por Jorge Soros e seus amigos. Não faz sentido, não faz sentido. Isso é uma coisa que não faz nenhum sentido. Aí o senhor ainda apoiou os caras e apoiava de novo, né?